Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos conversar com Francisco Maduro Dias, historiador, que nos vai dar alguns conselhos para este Natal atípico. Mas antes disso, as notícias da Diocese de Angra. Pelo 8º ano consecutivo, a paróquia de Santa Bárbara, nos Cedros, Faial, celebra a Missa da Aurora. A Eucaristia acontece pelas 7 horas da manhã de Natal e este ano terá algumas alterações por causa da Covid-19. Vamos atender a todas as medidas e a todas as normas de segurança para a saúde de todos, como nós temos vindo a fazer até agora, e estamos portas abertas para que todos os que queiram participar nesta Eucaristia, queiram vir de coração radiante e aberto para receber a novidade do Natal, a mensagem que o Senhor Jesus, nascido em Belém, tem para todos os homens e mulheres de boa vontade. Em termos de convívio, nós estamos mais limitados. Para já, no final da Eucaristia, como era hábito, havia sempre uma saudação a todos os participantes, a todas as pessoas que tinham participado na Eucaristia e entrega de algumas lembranças. Talvez não será como nos anos anteriores, porque as normas sanitárias não nos aconselham a tal, mas talvez uma saudação à saída não ficará mal e, sobretudo, um convite a que renovemos a alegria do Natal. Não é uma alegria de circunstância, não é uma alegria superficial, mas é, sobretudo, uma alegria que nos deve preencher o coração e nos trazer muita paz. O pároco Bruno Rodrigues diz que a celebração já faz parte do calendário de muitos faialenses. Já se torna numa imagem digamos, de marca, embora não é um teatro, não é um espetáculo, é um encontro com Jesus. Pela hora não é mais conveniente, se calhar, aquela hora que toda a gente gostaria, mas o facto é que tem criado muita curiosidade em alguns, tem sido colocada na agenda de outros, é o horário da Missa da Aurora, e ela começa a estar enraizada, digamos assim. Mas é sobretudo um momento de darmos graças e cantarmos as nossas maravilhas e sobretudo neste tempo difícil. Eu acho que é uma altura ótima para nós redescobrirmos a beleza do Natal. Eu acho que esta pandemia, como nos tem ensinado tantas coisas, como dizia Einstein, é nas dificuldades que se geram novas oportunidades, e temos aqui uma ocasião sobretudo para promover a busca de um verdadeiro Natal. A Missa da Aurora tem um guião próprio e costuma ser seguida de um pequeno almoço comunitário que este ano será muito mais restrito. A Cáritas na ilha de São Miguel está empenhada na missão de proteger os sem-abrigo nesta época de pandemia. O presidente da Cáritas em São Miguel, José António Gomes, garantiu ao Igreja Açores que há vários meses que esta missão exige um permanente arrumar a casa. Nos últimos meses tem havido uma preocupação muito grande da nossa parte, primeiro em arrumar a nossa casa, portanto, as instalações onde nós atuamos, designadamente as instalações de ocupação ocupadas com os sem-abrigo, e, portanto, tivemos que criar os planos de contingência, portanto, necessários para nos adaptarmos a novos procedimentos resultantes da pandemia, e temos colaborado com algumas direções regionais, designadamente das combate às dependências e com a Direção Regional de Saúde, designadamente relacionadas com, portanto, a recepção e instalação dos nossos serviços de alguns sem-abrigo que iriam ou já tinham feito testes à Covid e, portanto, em salas de isolamento que nós temos no nosso edifício. E, portanto, preparámos todos os serviços para as nossas atividades decorrerem com a máxima normalidade possível, mas sempre tendo em consideração que vivemos num tempo especial e que é necessário termos diversos tipos de precauções. Nos últimos meses, a Cáritas São Miguel registou um acréscimo de pedidos de auxílio ao nível do vestuário. Rabo de Peixe também tem recebido apoio. A nível da alimentação, temos mantido o ritmo que já vinha de trás. Estamos alerta, designadamente, para a situação em Rabo de Peixe. Portanto, se for necessário intervirmos ao nível de alimentação, estamos preparados para ocorrer, enfim, na medida das nossas possibilidades, mas
já colaboramos ao nível, por exemplo, da lavandaria. Portanto, as pessoas que deram positivo em rabo de peixe, algumas dezenas delas, nós estamos a colaborar no processo de lavandaria relacionado com o vestuário e com a roupa portanto, das pessoas que estão nessas situações. A Cáritas da Ilha de São Miguel apoia entre 15 a 20 famílias com cabazes alimentares mensais. Este apoio resulta de uma parceria com o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Na paróquia de Rabo de Peixe, a vida dentro da vila está muito calma. As pessoas circulam pouco, fruto de algum medo, diz o pároco, padre Francisco Zanon. Acho que estão um pouquinho mais, talvez assustadas, não sei, mas acho que tem menos pessoas no caminho do que normalmente costuma ter. Pelo que fiquei sabendo, que estou sabendo ainda, até segunda ordem, ficamos no cerco até amanhã às 23h59. Então já segunda-feira abre, assim é o que estou sabendo, né? A nossa expectativa é que esteja aberto para o Natal, que a gente consiga passar o Natal, enfim, dentro da nossa limitação mais normal, né? As pessoas consigam festejar, consigamos celebrar, e, enfim, as pessoas terem também essa afluência de ir e vir, se Deus quiser. O sacerdote acha que é preciso controlar a cultura do medo. Primeiramente, a gente saber com quem que nós estamos lidando. Então, eu penso que a lição não é só por parte do povo, mas das autoridades, da própria imprensa. Eu acho que aqui não se pode brincar, né? Não se pode ter negócios, pensar em negócios. Eu acho que tem que pensar na vida humana, e a vida humana como um todo. E a forma que eu tenho notado, né, que a gente tem visto, aliás, não só aqui em Açores, Portugal, mas no mundo inteiro, a forma de lidar com esse vírus, levando as pessoas sempre ao terror, ao medo e tudo mais, eu penso que essa é uma lição que todos nós devemos aprender, que não se deve fazer isso. Deve sim levar as pessoas a uma conscientização. No começo era uma coisa, agora já é outra. Segunda onda, terceira onda, esse pavor todo, calma, vamos com calma, vamos com tranquilidade, vamos enfrentar, como já enfrentamos outros vírus. Recorde-se que Rabo de Peixe está isolada por ter detectado um total de 204 infecções por Covid-19. A cerca sanitária deverá terminar à meia-noite deste domingo. Maria Auxiliadora Martins é membro da Conferência Vicentina de Rabo de Peixe. O pequeno grupo costumava reunir uma vez por semana, até que a pandemia limitou as reuniões e, consequentemente, a operacionalização dos trabalhos. Portanto, as nossas verbas estão muito em baixo e não podemos dar os cabazes como nós costumamos fazer. O que é que acontece? Eu, da minha parte, tenho falado com certas entidades que costumam dar, como o Banco Alimentar, Santa Casa da Misericórdia, e tenho pedido a eles que se lembrem daquelas famílias mais carenciadas. Aliás, elas continuam a aparecer à porta aqui, a pedir e a reclamar que querem, como ao costume, no Natal. Já nos veio uma luz de túnel, já duas outras pessoas dirigiram-se a mim se eu quisesse dar alguns cabazes, aquelas pessoas que estavam interessadas em dar alguns cabazes. Então estou a estudar os casos mais prioritários, não é? Habitualmente, por esta altura, os vicentinos, em parceria com os Lions de Rabo de Peixe, costumam doar cerca de 100 de cabazes de Natal. Este ano, os membros das duas instituições têm algum receio de pedir apoios ao comércio local. Já os pedidos de ajuda por parte das famílias mantêm-se em número, mas é preciso prestar mais atenção às famílias que a pandemia atirou agora para a pobreza. As que deixaram de trabalhar, as que começarem a receber menos, essas são as famílias, para mim, são as mais carenciadas. Agora, as outras que nós habitualmente, e costumamos dizer isso, mas é verdade, que nós habitualmente costumamos alimentar o vício de pedirem, e nós que nos cortem o coração, e nós lá vamos na onda e temos tentado sempre acudir, não só agora, só por Natal, né, durante todo o ano.
E não é só os cabazes, é o gás, são os medicamentos. E nós vamos fazendo aquilo, o pouco que nós podemos, vamos auxiliando. Os novos pobres são agora a principal preocupação do movimento de vicentinos. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A meio desta caminhada do Advento, recordando que a natureza se vestiu de outras cores, que tudo se tornou mais frio e a luz dos dias é mais curta e mais fraca, recorremos a Eugênio de Andrade, num poema muito solto, muito simples e muito moderno, que tem o condão de nos situar diretamente no coração da força redentora de um pequeno fruto que é típico desta época. Eugênio de Andrade, frutos: pêssegos, peras, laranjas; morangos, cerejas, figos; maçãs, melão, melancia. Ó música de meus sentidos, pura delícia da língua, deixai-me agora falar do fruto que me fascina, pelo sabor, pela cor, pelo aroma das sílabas. Tangerina, tangerina. Para todos os nossos ouvintes, o desejo então de uma boa degustação e digestão. Haja saúde. Até para a semana. Igreja a ler, com o padre José Júlio Rocha. Desta vez gostaria de vos apresentar um livro extraordinário de espiritualidade cristã. Trata-se de um livro que já é conhecido de muitas pessoas, que é do cardeal José Tolentino de Mendonça, publicado em Portugal pela Quetzal, um livro que tem a curiosidade de ter um prefácio escrito pelo próprio Papa Francisco. Este livro, Elogia da Sede, é o resultado do retiro espiritual que o então Padre Tolentino, pregou ao Papa Francisco e a demais figuras da Cúria Romana em 2018. E é um livro extraordinário de espiritualidade porque o Padre Tolentino, ou o Cardeal Tolentino, é uma das grandes figuras da espiritualidade cristã do século XXI, a par talvez de Tomás Chalik, o padre checo que escreveu, por exemplo, o livro A Paciência com Deus. Este livro do Padre Tolentino baseia-se sobretudo na passagem do encontro de Jesus com a samaritana e da sede que Jesus tem, dá-me de beber. A sede, para o livro do Cardeal Tolentino, é o nosso desejo de alguma coisa. Bem-aventurados os que têm sede. Porque ter sede é ter desejo de alguma coisa, é nunca estar saciado. E o cristão realmente nunca deve estar saciado. De alguma forma, como está escrito no livro, aquele que vive saciado, que não precisa de mais nada, aquele que sente uma sede de nada, que adoece, é o retrato de um certo vazio da humanidade de hoje. Uma humanidade, quando está satisfeita, quando sente que não precisa de mais nada, a humanidade perde a esperança. A sede, aqui neste livro do Padre ou Cardeal Tolentino, configura-se com a esperança. É um livro até bastante acessível, as pessoas podem lê-lo, e é aconselhável um livro destes. Aliás, o Cardeal Tolentino tem muitos livros de ensaios espirituais escritos, mas esse eventualmente é o mais conhecido e também o mais profundo.
Nesta edição do Igreja Açores, ele já é mais ou menos um habitué aos nossos microfones. Está numa nova fase da vida dele, aposentado. Muitos parabéns. É o nosso, já estão a reconhecer pela gargalhada. Francisco Maduro Dias, historiador, está connosco para falarmos de um Natal diferente. Dizia que está aposentado, e parabéns por isso, mas nunca se aposentará das nossas entrevistas aqui neste espaço de rádio. Não, aliás, eu acho que estar aposentado é ter o direito a estar nos meus aposentos, em vez de ter que andar de um lado para o outro porque alguém me mandou. É só essa a diferença. Recentemente também, foi recentemente nomeado o presidente da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Ainda está a arrumar a casa, não é assim? Estou a arrumar a casa, claro, é esse o termo. Estou a tentar perceber em pouco tempo vamos conversar, provavelmente nessa condição, neste espaço. Deixe ficar para isso. Então vamos lá arrumar a casa. Vamos falar deste Natal bem diferente que Francisco Maduro Dias recusa retirar o mal que este Natal tão diferente e tão atípico nos traz. Olha, Tatiana... O que é que eu posso dizer que possa ser inspirador? Isso é uma coisa que eu me preocupo cada vez mais em ser inspirador ou achar que posso ajudar os outros e não propriamente andar a lamentar. Há um colega seu, de há muitos anos, que me disse uma vez: toda a gente já sabe que há muita coisa má. Se tu passas a vida a dizer que é mau, eles concordam, mas ficam na mesma. Então para que é que tu ocupaste espaço da vida deles? Portanto, eu preocupei-me desde sempre, desde essa altura pelo menos, em ocupar o espaço das pessoas, tentando criar alguma ideia que possa ajudar a passar o tempo menos bom e, sobretudo, abrir alguma janela. E que faça pensar também, não é? Sim. Acho que isso é natural no ser humano, tentar pensar. Se não pensa... Não, mas fazer pensar é outra coisa. Também é verdade. Mas a ideia é só que este Natal fez-me pensar na forma como nós ultimamente não estávamos a viver Natal. Nós estávamos a ser conduzidos para gastar no Natal, para ocupar tempo, espaço e desocupar espaço na carteira no Natal. Portanto, isto não era Natal. Era um lugar, era uma época do ano civil em que nós todos éramos compelidos, e somos compelidos, a ir à loja comprar qualquer coisa para oferecer a alguém. E tínhamos uma lista infindável de presentes que tínhamos que comprar para determinadas pessoas. Pois, tínhamos que ter uma lista de presentes que tínhamos que comprar para pessoas a quem tínhamos que oferecer, de pessoas que tinham que receber. Portanto, esse ter todo acabava por transformar o Natal numa obrigação de que a gente mais ou menos resolvia mandando umas mensagens ultimamente, já nem havia postais. Eu estive ligado à Unicef e lembro, por exemplo, que a queda de venda de postais da Unicef foi brutal em média de anos. Embora, sobretudo, é curioso, em certos países, noutros países, eles insistem em mandar o postalzinho de papel, de cartolina, para as pessoas tocarem. Mas, para mim, a questão é este Natal em que é que eu posso olhar para ele como um benefício e não como uma coisa má. Para já, obrigou-me a planear muito mais com quem vou estar e a preparar-me para estar. E nós já tivemos esta conversa muitas vezes em off the record, porque as nossas conversas são como as cerejas, não é? E falava, normalmente no Advento, fazemos uma preparação, preparamos a alma, preparamos a fé. Neste caso, sim, neste contexto, temos também que preparar o corpo, digamos assim, até usou a expressão higienizar o corpo. Sim, e é literalmente neste caso. Exatamente, nós temos que... Mas isso foi muito bonito, foi muito bonito para mim pensar isso. Eu às vezes com as conversas que tenho aqui e outras, de repente as coisas caem-me assim de repente na cabeça e eu penso nisso. Eu percebi que não bastava dizer amanhã é Natal, eu vou estar com fulano. E nós vivemos num tempo em que a falta de tempo acaba por ser crónica. Eu não tenho tempo para ir ali, não tenho tempo para ir acolá, tenho que ler o resumo de um livro, não tenho tempo de ler o livro, vejo o resumo do filme ou alguém que me diga qualquer coisa.
Vocês, os jornalistas, ensinaram-me uma coisa fantástica, que é o lead, que é aquele parágrafo sim, ou com os 2 parágrafos iniciais. A gente lê os 2 parágrafos iniciais e já percebe mais ou menos onde é que é a notícia, de tal maneira que o resto da notícia, às vezes, que é a parte interessante, vai deixando para o lado porque não há tempo. E eu acho que se há coisa que a Covid-19 me pôs muito claramente diante dos olhos foi: tens que reservar tempo para te preparar para o que seja. E esse tempo é medido no primeiro exame, no primeiro teste, no teste ao 6º dia e no teste ao 14º dia. Devo dizer que até agora nunca fiz nenhum, porque aparentemente não andei assim metido em coisas especiais que me obrigassem a isso. Mas as outras pessoas tiveram. E eu que tive turistas no meu turismo de habitação, que tive contactos com pessoas que viajaram, eu tinha que estar sempre a pensar qual foi o tempo que eles tiveram de preparação para estar comigo agora. Como é que eu me vou preparar para estar aquele tempo e quanto tempo é que eu vou estar diante de uma pessoa que pode ser potencialmente perigosa para mim? E o que é isso de um ser humano de quem eu gosto e com quem eu vou conversar ser perigo? E são coisas que até agora a gente andava por cima de brasas, e sobretudo no Natal, cada vez mais por cima de brasas, tínhamos a tal compra, a tal venda, as tais coisas que isto tinha que fazer. A tal lista, não é? Lista física. Eu diria que, pelo menos neste Natal, se nós voltarmos a ter consciência até que ponto é que o tempo é importante, nós equacionarmos, colocarmos, dividirmos aos bocadinhos e pormos um bocadinho de tempo para cada coisa, já foi uma reaprendizagem que nos fazia falta. Essa é a primeira coisa que eu claramente digo. E também, numa dessas nossas muitas conversas, também disse acreditar que este seria o ano de voltarmos às lembranças personalizadas para aquelas pessoas com quem não podemos estar e não comprar uma bugiganga qualquer e oferecer. Sim. Essa também foi uma outra... Já que não se pode oferecer o mais importante, que é o estar presente, com a maior parte das pessoas. Sim. Que também é outra coisa que eu só me lembrei disso a propósito do que foi a crise de 2010, 2012, em que muita gente ofereceu uma compotazinha, uma fruta cristalizada, um bordadinho, uma coisinha feita por ela, ou seja, já que nós não vamos estar ao pé do outro, pelo menos alguma coisa que esteve ao pé de nós pode chegar ao pé da outra pessoa. E dediquei-lhe tempo e dediquei algum do meu trabalho. E voltamos outra vez à questão do tempo. É exatamente. E você foi exatamente isso. Voltamos outra vez à questão do tempo. A gente gastou tempo para preparar aquela coisa. Eu peço desculpa de estar a repetir, mas para mim é fundamental que a gente perceba que este Natal talvez nos faça sair daquela servidão estúpida do que é que eu consumo. Eu não tenho problema nenhum em consumir coisas e em gostar de coisas e em comprar coisas, mas quando alguém, isso foi uma coisa que eu aprendi desde novo, se eu sinto que alguma coisa me está a dominar na minha liberdade, até, por exemplo, ter que estar à terça-feira, todas as terças-feiras, para ver uma série televisiva, eu corto. Eu também. Há pelo menos 2 vezes em que eu não vou de propósito, porque não é aquela série televisiva na televisão que me vai mandar. Só vejo uma série quando ela sai por completo, para eu poder ver tudo seguido. Sim. Tá, mas eu não. Eu pura e simplesmente é quando eu sinto que há uma coisa que me controla de tal maneira que já não sou eu a tomar a decisão para estar ali. E é isso que eu acho que este Natal me fez muito claramente ver. Nós temos que gastar algum tempo a preparar e temos que depois escolher o meio de comunicar. E aí é que é outra maravilha que eu vejo. Eu já disse isso e vou continuar a dizer muita vez. O papão da tecnologia que agora... Todos os velhos já ouviram esta frase. Uma porta que se fecha são 3 ou 4 que se abrem. Só que nós somos treinados, infelizmente, a olhar e a lamentar e a chorar diante da porta que se fechou. Eu diria que provavelmente o grande presente que a gente teve neste Natal foi aquela tecnologia que se sabia, que já andava por aí, mas que, pronto, era assim uma coisa especial de corrida. De repente deixou de ser, quer dizer, os professores tiveram que dar aulas, os meninos tiveram todos, isto não foi, a gente arranjou e... aquela tecnologia que estava a começar a entrar na nossa vida, entrou assim de caixão, tipo Cataratas de Niagara, e de repente a gente encontra gente que praticamente não falava de computadores
que tem um iPad ou que tem uma coisinha para falar, ou toda a gente sabe o que é Skype, o que é Zoom, o que é essas linguagens todas. E nós falamos com gente com quem já não falávamos. Também agora desta vez fui eu que vou passar a rasteira. Você disse que a gente já conversou antes. Há um bocadinho a gente falava exatamente das pessoas com quem você falava, sim. que não falava e agora falava. A partir da pandemia ficamos muito mais próximos nesse sentido. E isso acontece com muita gente. Eu diria que, sobretudo em ilhas, como é o caso dos Açores, em que a gente já tem... Eu não gosto de ver o mar como divisão, mas de facto é um espaço entre uma ilha e a outra, que é diferente da ilha. Faz parte da minha paisagem. Mar sem terra e terra sem mar não é uma coisa que seja fácil de eu perceber na minha cabeça, mas o que é facto é que nem sempre nós podemos ir à outra ilha todas as vezes que queremos. Mas agora é tão simples como, depois do jantar, eu quero falar com alguém e telefono-lhe ou dou-lhe um toquezinho, e se ele tiver ao computador a gente conversa, e ele está ali do lado de lá e a gente conversa. Portanto, eu diria, não vamos chorar. Vamos chorar os mortos que, entretanto, morreram. Vamos pensar nessa gente. Bem, essa história de chorar os mortos, para um católico, é complicado. Mas está bem. Isso é outra coisa para a gente conversar um dia. Mas não, vamos chorar, efetivamente, a perda para nós dessas pessoas que deixaram de estar ao pé de nós. Vamos pensar nisso, mas vamos também pensar numa outra coisa. O presente que nós tivemos este ano foi mais do que um choque com a realidade, foi um choque com a nossa humanidade e foi um choque benéfico com a tecnologia que nos esperava lá em frente e que de repente ficou disponível para nós. Avós e netos estão a fazer videochamadas. Exato. E não interessa a ilha, não interessa a terra. A gente agora eventualmente os netos não iam todos os dias à casa dos avós, mas se calhar agora já fazem uma chamadinha depois do jantar todos os dias para ver o avô. Eu volta e meia falo. E eles estão a jantar e a gente conversa. Esta questão de não termos que chorar à distância, como é que nós vamos conseguir viver este Natal longe de pessoas que se calhar estão na casa ao lado, sem conseguir ter esse negativismo que andamos aqui desde o início da conversa a tentar oprimir? Não, eu acho que a gente tem que pensar no que temos de benefício e não deixar que o malefício nos destrua esse olhar positivo. Não é pensar positivo só porque tenho que pensar positivo. É só, eu tinha tecnologia que não estava disponível e de repente entrou para a minha porta dentro. Eu tinha maneiras de conversar com gente que se calhar já nem sequer conversava e de repente é possível. E há uma outra coisa que a gente também não se pode esquecer, é que é possível porquê? Porque apesar do confinamento que me salvou e que me, enfim, graças a Deus, resguardou, por outro lado, eu estou a conseguir falar com outros que já não falava antes, com técnicas que não teria tão rapidamente próximas. E se tudo correr bem, se Deus quiser, dentro de meio ano, dentro de um ano, nós poderemos estar outra vez perto. O que eu queria que se recordasse deste Natal não era... Eu queria que se aproveitasse deste Natal o facto da gente voltar a perceber que tem que controlar o tempo, tem que saber em que é que o gasta e tem que ter uma atitude de preparação para cada atitude, para cada momento que vamos estar com o outro. Isso é que eu gostava que se guardasse no Natal. Porque se a gente deste Natal perder isto tudo e para o ano ficou tudo igual, voltamos outra vez aos saltitos a comprar as tais listas de compras e isso tudo, eu diria que o mal disto não acabou por ser o bom que devia ser, que era o voltar a dizer: a humanidade é frágil, a humanidade tem formas de reagir, o viver em grupo e em comunidade é uma forma de resolver o problema, nós temos que manter o contacto de uma maneira ou de outra e temos de ser capazes de gerir isso com seriedade, com inteligência e com sentido de grupo. Isso é que eu acho que temos que guardar e não podemos deixar esquecer, porque senão este Natal diferente deixou de ser um Natal que nos ofereceu o pensar sobre como é que podemos estar realmente em grupo, para ser mais um momento que a gente acha que foi um azar. E não foi. Foi um momento de que nós temos que tirar lições. Há muitos anos que é lugar comum dizer-se que o melhor presente é estar presente.
Este ano será o melhor ano para termos a certeza de que efetivamente estar presente é o melhor presente? Eu vou responder ao lado. Sim, o melhor presente é estar presente. Agora, com todas as tecnologias que se tornaram disponíveis, nós temos muitas maneiras de estar presente. Nós agora é que já não temos desculpa para estar ausentes. Dizia-me também há pouco que tem uns projetos de... Eu não percebi em que contexto é que eram, mas que tinha projetos em que faziam videochamadas e estavam em conjunto. Eu faço parte do Clube Rotary de Angra. Uhum. E recebemos informação sobre outros clubes. Eu, há bocadinho, o que eu lhe dizia era que houve um clube que vai fazer o aniversário e já que as pessoas não podiam estar juntas, e fica aqui a sugestão para quem quiser fazê-lo. Não é nada do outro mundo, mas são questões que acabam por encaixar bem. O que eles pediram foi, já que não iam poder fazer a reunião presencial, não iam poder abrir uma garrafa de champanhe presencial, que cada um arranjasse uma garrafinha de vinho, sugeriram uma marca ou duas para ser mais ou menos semelhante, e que toda a gente tivesse um copinho próximo do computador, ou do computador, ou do telemóvel, ou do que fosse, próximo para, na altura em que houvesse a reunião telemática, a reunião assim internética, em que todos estivessem juntos, apesar de estarem separados, que no determinado momento em que fosse para fazer a saudação, todos teriam um cálicezinho, um copozinho de vinho, todos levantariam, veriam uns e outros, apesar de estar cada um na sua casa, todos levantariam o copo ao mesmo tempo, do mesmo vinho que tinha sido comprado, para cada um e todos em grupo festejarem uma coisa daquela forma estranha que é estar junto sem estar ao pé. Falávamos também, e acho que este tema já foi na nossa última entrevista sobre Natal, sobre celebrar o Natal quando não se é cristão. Que, a seu ver, não consegue imaginar como é que é concebível. Não, eu concebo porque hoje em dia todas as... Sim, primeiro, não acho que seja uma celebração... Fácil de retirar. Correta. Fácil de retirar o Menino Jesus da equação. Não, quer dizer, eu acho que é uma questão correta do ponto de vista ético. Ou seja, se não sou cristão, eu sendo cristão, não vou celebrar uma festa judaica ou uma festa muçulmana da mesma maneira, porque aquilo não está enquadrado na minha mundividência. Não é que seja errado. Pronto, quer dizer, não vou por aí. O que eu tenho a sensação é que, da maneira que a gente já falava nisso, a gente estava, quer dizer, os que nos estão a ouvir estão a perceber que a gente farta-se de conversar de vez em quando. Não é tantas vezes assim, mas de vez em quando. É, por exemplo, uma questão do Dia da Mãe. Quando a gente pega no Dia da Mãe e o tira de dezembro e o mete em maio, porque não é uma altura economicamente muito boa e a gente põe ali uma maneira de espicaçar a capacidade, a vontade de comprar coisas. O Natal foi de tal maneira dominado pela tal lista de compras, lista de coisas, lista de afazeres, que a razão do Natal, nem que seja por causa das festas do Sol que foram cristianizadas comemorando o Menino Jesus. Eu já tive cristãos que chegam ao pé de mim e me dizem: sabes que o Menino Jesus não nasceu em dezembro? E dizem: toda a gente sabe que ele não nasceu em dezembro. Foi feito aqui, neste momento, para comemorar, na época do ano, para comemorar, para trazer à memória, que é isso que a palavra quer dizer. E, portanto, Deus do céu, festejar o Natal sem Menino Jesus, sem presépio, sem árvore de Natal, sem coisa nenhuma, dizendo que é a festa da família, e nós vamos... É a tal história do politicamente correto. Eu agora reformado, vou ser cada vez muito mais desbocado. É um problema da gente só poder falar do tempo e da chuva... e de se vai fazer sol, porque eu não posso falar de nada sem poder afetar a outra pessoa. Deus do céu, Natal é uma comemoração assumida nos países cristãos, comemorando o nascimento de Cristo. Não é obrigatório que os outros comemorem, não é obrigatório que eles... Aliás, houve uma coisa que eu me lembrei, foi uma coisa que me contaram, não sei se é verdade, mas nos Estados Unidos tudo é possível, que há empresas em Nova Iorque que gostam muito de ter muçulmanos, cristãos e judeus.
Porque assim, o cristão comemora o domingo. O cristão católico comemora o domingo. O judeu comemora o sábado. E o muçulmano, pelo que me disseram, é a sexta-feira. Resultado, se eles tiverem um número adequado de muçulmanos, judeus e católicos, conseguem ter a loja aberta os 7 dias de semana, respeitando as folgas religiosas de cada um. Claro, porque esta história do fim de semana, que foi inventado porque é muito importante que a gente descanse os ossos para poder depois aguentar uma semana de trabalho maluco às vezes. Então, afinal, onde é que está o momento de descanso e de partilha e de estar com a família e de lembrar que estamos a lembrar, que eu acho muito interessante esta história do cristão, que é, começa por agradecer o mundo que foi criado e depois vai trabalhar no mundo. É completamente diferente da perspectiva do Antigo Testamento, em que a gente comemora ao 7º dia descansou. Não. A gente primeiro agradece e depois vai trabalhar. Acho que é uma postura diferente. Mas isso tudo são coisas que eu acho que as pessoas deviam pensar um bocadinho mais. E essa história de comemorar o Natal sem sequer pensar. E depois tira presépio porque é melhor não ter. Tira a árvore porque se calhar não vale a pena. Tira não sei o quê. A gente acaba por fazer o quê? A gente acaba por cair exatamente nas mãos de toda aquela estrutura que nos quer fazer comprar e vender coisas para depois no dia seguinte dizer que já não prestam. Francisco Maduro Dias, o nosso tempo está mesmo a terminar. Que mensagem gostaria de deixar aos açorianos neste Natal? Estejam próximos de todas as maneiras que conseguirem, apesar de fisicamente terem que estar distantes. Compensem como puderem, seja oferecendo coisas, seja arranjando maneira de falar. Porque a tecnologia cresceu tanto e ficou tão boa que não há desculpa. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aos nossos microfones. Francisco Maduro Dias, historiador, foi o nosso convidado deste Igreja Açores. Nós regressamos na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Évora. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.